E agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o Agosto Lilás, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Na verdade, nós queríamos que não existisse essa data, que não existisse a violência contra a mulher, porque isso jamais poderia ser cometido e feito pelo homem ou por qualquer outra pessoa. Mas, infelizmente, em nossa sociedade nós temos ainda isso e temos o mês de agosto para essa conscientização. E hoje nós convidamos a doutora Maria Luísa, delegada de polícia da cidade de Capivari, delegada da Delegacia da Mulher, e também a Gabriela, ela que é escrivã da Delegacia da Mulher, que vão bater um papo conosco na manhã dessa quarta-feira para falar desse assunto tão importante em meio à nossa sociedade. Doutora Maria Luísa, mais uma vez, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar hoje com vocês. Gabriela, primeira vez na frente do microfone, mas já esteve conosco aqui. Seja bem-vinda também. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora, para a gente começar esse bate-papo, ontem, dia 16, a Delegacia da Mulher realizou alguns eventos aqui na cidade de Capivari, porque ontem é o dia que se comemora o dia que foi instituída a Lei Maria da Penha. Isso, na realidade, ontem teve um evento da Secretaria de Desenvolvimento Social, também a gente ministrou uma palestra na Casa Nossa Mãe, mas foi no dia 7 de agosto. 7 de agosto. 7 foi no de começo do agosto, mês. isso, que foi promulgada a lei. E nesse ano completam 16 anos dessa lei tão importante, tão conhecida pela população, não na sua inteireza, mas ela é conhecida por 98% da população. Verdade, eu estou confundindo porque fez 16 anos, mas foi no dia 7. Desculpa pelo erro aqui para os nossos ouvintes. Doutora, muitas pessoas que pensam sobre a agressão contra a mulher, a violência contra a mulher, muitas vezes os nossos ouvintes pensam que essa agressão, essa violência é só quando alguém acaba agredindo a mulher fisicamente, mas não é, né? Não, ontem até comentei isso, as mulheres percebem a violência quando ela deixa marcas, mas muito antes disso, a violência psicológica ela atinge tão grave ou às vezes até pior, né, do que uma lesão que se apresenta ali aos olhos. Por exemplo, várias mulheres elas passam anos aí tendo esse controle excessivo, o que gera até um quadro de depressão. Isso nós enquadramos inclusive como lesão corporal, pelo dano psíquico. Ou o crime recentíssimo, né, do 147B do Código Penal, que veio junto com a campanha Sinal Vermelho, que é o crime de violência psicológica. Então sempre começa de uma forma sutil, mas muito cruel. Psicológica também é um dos meios que começa a violência doméstica. Vamos aí por um exemplo, porque está em evidência, que é a novela das 9 aí da Globo, Pantanal, onde o marido acaba chamando apelidando, né, a sua esposa de bruaca, fazendo injúrias moral. Isso também é crime? Sim, a Lei Maria da Penha ela institui 5 tipos de violência, né? Violência psicológica, violência moral, que aí inclui-se a injúria, que é o que se vê muito aí nessa novela, e fora outros tipos de violência que ela sofre, e também a violência sexual, violência patrimonial e a violência física, que vai desde as vias de fato, que é um empurrão, às vezes aquela vermelhidão que logo some, até o feminicídio. E para a gente falar um pouquinho sobre a nossa cidade, doutora, hoje a Polícia Civil, juntamente com a Delegacia da Mulher, tem um trabalho, vamos dizer assim, voltado com uma psicóloga, com a escrivã, que também trabalha nessa área, e todo o suporte para que a mulher se sinta à vontade na Delegacia da Mulher e possa fazer a denúncia? Isso, hoje a gente tem, né, uma estrutura já há algum tempo, tanto com a Graziella, que ela já veio falar aqui, né, no mês de maio, salvo engano,
A Amanda também, acho que veio a semana passada, que é assistente social, que ela faz o atendimento a essas vítimas de violência doméstica e os posteriores encaminhamentos. E o trabalho aqui em nosso município vem surtindo efeito com toda essa estrutura que a Delegacia da Mulher proporciona à população? Sim, até a Gabriela vai falar, né? Ela está com os dados estatísticos que mostra claramente esse aumento na procura. E isso nos dá grande satisfação porque mostra a confiança que as pessoas estão tendo no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Gabriela, você pode passar essas informações, por favor? Claro, com certeza. No ano passado, nós tivemos 32 prisões por crimes sexuais, né? Esse ano, agora, 2022, até a presente data, nós já tivemos 24 prisões por crimes sexuais. Então, isso mostra, como a doutora falou, que a população ela está acreditando no nosso trabalho, né? Quer dizer que os crimes não aconteciam? Aconteciam, mas agora a população, por acreditar, tem denunciado mais, né? Medidas protetivas, por exemplo, no ano passado todo, nós realizamos 153. Esse ano, até o presente momento, já são 120, né? Número de registro de ocorrência, também interessante falar sobre isso. O ano passado, 351 boletins. E hoje, né, até o presente momento, já 260. Então, a população ela está acreditando no nosso trabalho, né, que é um trabalho feito aí em rede de proteção, em parceria, né, com a prefeitura, com as secretarias. Nós temos feito um trabalho aí muito interessante e que tem dado muito resultado. E doutora e Gabriela, vocês como profissionais acostumadas a situações específicas, né, existem casos em que chama a atenção de vocês aí, de uma mulher, por exemplo, utilizada a Lei Maria da Penha para, de repente, forçar uma situação de suposta violência? Já aconteceu? Já aconteceu. Infelizmente, a gente não pode se pautar pela exceção, porque isso é uma exceção. A maioria das pessoas que nos procuram, porque de fato estão num ciclo de violência, mas há sim, e a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Até por isso, às vezes, próprio pessoas procurar para denunciar o ex-marido de violência sexual contra um filho e de fato isso não aconteceu. Por isso a gente tem todo um cuidado de registrar um boletim de ocorrência não criminal, não já imputar um crime à pessoa, porque isso vai ficar ali no registro. Então, para assim, deixar da maneira mais clara, se eu pego e alguém vai lá, um vizinho do senhor fala que o senhor cometeu determinado crime, eu já registro isso, pode ser que o senhor, com certeza o senhor vai ser absolvido depois. Só que quando eu pesquisar, por exemplo, numa delegacia, colocar o RG do senhor, aparece aquele BO. Imagine se aquele BO for de um estupro de vulnerável. Então, a pessoa que está no atendimento já vai olhar com um certo receio aquela pessoa, embora ela tenha sido absolvida. Então a gente tem que ter sempre em pauta de ter esse cuidado para, assim, quando apontar, né, o Estado apontar para essa pessoa, de fato ela ter indícios realmente veementes que ela praticou aquele crime. E acredito que pela experiência de vocês, como eu disse, né, em uma declaração, por exemplo, dá para se ter uma noção, né, de que a pessoa não está... Há furos, né? Há furos na história. E aí a gente tem que apurar isso para que seja... a pessoa também não responda por algo que ela não cometeu. Mas o importante que eu falo é se o vizinho, professor, enfim, tem suspeita, leve à delegacia, que nós sim vamos ter uma estrutura necessária para dizer se aquilo ocorreu ou não, e depois só certeza a gente só tem com o trânsito julgado da sentença condenatória. Mas é importante que se procure, porque a gente não pode ficar em dúvida, né? Sim, claro. Isso que é importante. Doutora, ainda falando na violência contra as mulheres, existe a procura de mulheres achando de tantas situações, o psicológico dela acaba se abalando e ela se autodenomina que está ficando louca, confusa com toda essa situação que ela vive em sua residência? Não, eu falo assim, é muito fácil para o agressor ele diminuir a autoestima daquela mulher e dizer que ela não tem capacidade de ter um emprego melhor, ter uma vida melhor, que ela não vai viver sem ele.
Então ela depende dele, porque se ela não tiver com ele, ela não consegue se manter sozinha, ela não, quem é ela sem a figura daquele agressor? Então isso é algo que pode parecer pequeno, a princípio a gente fala, quem vai acreditar nisso? Mas isso vai minando essa autoestima dessa mulher, e ao longo dos anos realmente ela acredita que ela não tem capacidade, ou que é louco, ou é frescura, né? Então isso é algo que a violência que nós não enxergamos, né? Mas que realmente deixa marcas muito mais profundas do que, por exemplo, uma lesão corporal. Exatamente. Eu acho que uma situação que tanto a doutora como a Gabriela já deve ter visto muitas vezes aqui em nossa cidade e também em outros municípios, que é a situação seguinte: a mulher é agredida, daí ela chama a polícia militar, chama a guarda, daí ela desiste em fazer o boletim de ocorrência, o homem, vamos dizer assim, acaba passando aquela lábia, falando, não, eu vou mudar, daí depois volta a recorrer. Isso é uma situação que ocorre muito, doutor? É bem recorrente, né, Gabriela? Todos os dias, né? Todos os dias nós temos vítimas que não querem mais, né, a medida protetiva. Isso decorre de uma série de fatores, né? Decorre que ela precisa, né, querer de fato, né, romper aquela relação, que quando a pessoa vai e pede, requer uma medida protetiva, ela está rompendo então a relação que ela tem então conhecia, e o Estado tem que dar o suporte necessário para aquele rompimento daquela relação. Então, seja na parte de colocá-la no mercado de trabalho, porque eu falo assim, sem capacidade financeira é muito fácil nós apontarmos e falarmos que, por exemplo, escutar as frases que a gente ouve, a mulher voltou porque gosta de apanhar. Então, quem em sã consciência vai, mesmo sendo o agressor, vai largar daquela pessoa, sendo que ela tem 3 filhos, tem contas a pagar. Então, nós precisamos pensar nisso. Tanto nos canais de denúncia, como também nesses encaminhamentos, nessa capacidade, nessa segurança financeira que essa mulher precisa ter. E muitas vezes também, essa mulher ela não depende só financeiramente do agressor. Há uma dependência emocional, que às vezes é até mais grave, entendeu? Então é por isso que elas desistem da medida protetiva. Né? Então não basta aí, nós temos diversos meios, canais de denúncia, né? Institutos aí de proteção à mulher, mas não basta só o Estado, né? Precisa da vítima também. Eu preciso que ela queira encerrar esse ciclo, né? E o Estado tem condições de dar esse apoio a essa vítima? No nosso município nós temos desenvolvido, até por causa do decreto do prefeito, o projeto, que é o projeto Patrulha Maria da Penha, que ele não tem somente a fiscalização da medida protetiva pela Guarda Municipal, mas também esse link, né, que nós fazemos com as outras secretarias, dentre elas a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é para a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Nós estamos ainda engatinhando nesse projeto, mas já é algo previsível aqui no nosso município. Inclusive um ponto importante, inclusive que tivemos recentemente com o secretário, né, Tony, semana passada, foi abordado o ponto do, como é que chama lá? O Botão do pânico. Botão do pânico, né? Isso. Que foi instalado aqui em nosso município, né? Para que também sirva de apoio, né? Exato. Ele fomenta aí e auxilia de forma muito, muito importante a fiscalização das medidas protetivas. Então, realmente foi um avanço muito grande para o município. E também acho que vocês podem comentar a respeito disso, o secretário falou aqui também, explicou um pouco, com relação quando a guarda, o APM, que hoje estão todas com uma tecnologia de câmeras corporais, que quando é acionado um tipo de violência doméstica, se tiver o registro, não tem como a mulher voltar atrás e falar que não quer registrar o boletim de ocorrência. Tem alguma coisa nesse tipo que mudou a legislação? Não, na realidade, cabe ao policial, ele, o que a gente fala, né? Se ele identificar uma lesão, notícia, né? Não, na notícia de um crime, independente de qual for, ele tem que registrar. O policial, ele não pode ter essa opção de se vai registrar ou não depende da vítima. Ele recebeu notícia de um crime, ele tem que levar lá. Independente se esse crime, tentar não falar jurídico,
é o que a gente fala, ação pública incondicionada. Por exemplo, um crime de homicídio, não depende da vítima. Mas um crime de ameaça, por exemplo, eu vou precisar que essa vítima vá e faça o termo de representação. Ou seja, ela precisa assinar para aquele inquérito, para aquele processo caminhar. Independente disso, o policial ele tem que levar isso ao conhecimento ali da delegacia. Ele tem que registrar a ocorrência. Se essa mulher ela vai depois retirar, que ficou conhecido como retirar a queixa, né? Na realidade, se retratar da representação, isso é feito num segundo momento no fórum, porque a lei, no artigo 16 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ele fala que essa retratação tem que, desde 2006, tem que ser feita na presença da autoridade judicial. Mas, tomando conhecimento, em suma, tomando conhecimento independente do tipo de crime, do tipo de ação, ele tem que levar desse fato a registro. Também podemos dizer que muitas das vezes a mulher que é agredida, que tem lá seus filhos, que é dependente do marido, ela acaba sendo forçada a voltar ou a continuar com o agressor pela família, pelos pais que não aceitam a separação, doutor? Eu tô até lembrando de um caso que comentei até ontem na casa da nossa mãe, e foi uma situação assim que a gente vê ápice de violência. Essa mulher, ele foi preso semana passada ou semana atrasada? Acho que faz 2 semanas. Duas semanas, né? A primeira filha já tinha sido violentada sexualmente por esse homem. Aí ele agrediu ela várias vezes. Dos fatos, eu lembro que ela falou que ela gostava muito do cabelo dela. Ele foi, quando ela estava dormindo, cortou o cabelo dessa mulher. Uma outra ocasião ele passou a faca no pescoço dela, que ela tem até um sinal até hoje. E ele foi preso quando ele a agrediu o filho deficiente, e ele foi preso em flagrante. Ele saiu, ela continuou com esse homem, com o aval da família dessa mulher, porque ela falava que não podia largar dele, porque ele que sustentava a família. Ela ganhava, acho que, ganha R$400 por mês, com 3 filhos. E o que ele veio a fazer é estuprar a filha de 12 anos. Então, o máximo de violência dentro dessa casa, e mesmo assim a família diz que essa mulher tem que ficar com esse agressor. Então eu falo, por vezes não vai vir esse apoio da família. Então por isso da conivência, né? Então por isso que a gente tem que fortalecer essa mulher, para que ela possa dizer se eu quero ficar ou se eu quero ir. Mas ser algo dela. Não ser algo que dependa da família, ou que ficar dentro de uma relação extremamente violenta com ela, extremamente violenta com os filhos, única e exclusivamente porque ela não consegue manter uma casa sozinha. Eu acho que isso realmente que vai ser a linha divisória quando nós fortalecermos essas mulheres, para que elas possam realmente bancar a casa, bancar ali, porque aí você pagando, conseguindo ter a segurança de pagar suas contas, você consegue dizer se eu quero ficar ou se eu quero permanecer ou se eu quero sair daquela relação. Mas tem que ser algo dela. Porque, de fato, se nós vermos, a gente não pode depender do outro, né? A gente tem que depender única e exclusivamente de nós. A força tem que estar em nós. Porque ninguém vai fazer por você. Essa que é a verdade. Por mais que, às vezes, algumas mães, algumas famílias apoiem, mas é você que tem que querer. Ninguém vai lá no seu lugar, vai pegar a sua mão e vai te tirar dali. Então a força tem que vir de dentro dessas pessoas que estão passando por essa situação. Perfeito. Doutora, já faz quanto tempo que a senhora está aqui na cidade de Capivari? Em abril fez 5 anos. 5 anos. Nós percebemos que depois que a senhora chegou aqui em nosso município, essas campanhas, tanto de abuso à criança e adolescente, como abuso sexual contra as mulheres, começaram a tomar mais corpo. Os projetos como o Botão do Pânico, os CRAS, começaram a dar um auxílio, e também
a senhora vem se destacando na região do DEM Inter 9 com essas situações. Como é para a senhora ver 5 anos atrás e o momento que estamos vivendo hoje? Muita evolução no combate à violência sexual e também com crianças e adolescentes? Assim, pensando fora de Capivari, fora assim, da minha realidade, da minha carreira, eu vejo que o assunto se fala muito hoje. Isso é muito importante, né? Hoje a gente vê pessoas assim inquestionáveis, juiz de direito, sendo aí apontado com violência sexual. Então, o que nos passa de mensagem isso? Que nós não estamos mais normatizando esse tipo de violência. Isso é de suma importância, porque é muito difícil para uma pessoa denunciar. É muito difícil, principalmente para uma pessoa denunciar, quando o agressor às vezes ocupa um cargo aí de alto escalão. Então, isso é importante. Esse não que as mulheres, isso vem do movimento feminino mesmo, que as mulheres estão dizendo não, e que nós não vamos concordar, que a gente não vai concordar mais em aceitar ser objeto de qualquer forma. E falando especificamente aqui na minha pequena trajetória ainda profissional, eu vejo que foi um esforço de pessoas que foram, de várias pessoas, tanto da minha equipe, aqui que está representada pela Gabriela, do conselho, dos CRAS, dos CREAS, que realmente uniu pessoas que com a mesma vontade, e isso foi aproximando essas pessoas e foi conseguindo aí ganhar corpo esses projetos, e em específico o projeto de violência sexual, que é algo que eu quero levar para minha vida, porque é algo realmente que eu me sinto necessária e eu sinto que eu estou fazendo a diferença. Então é algo para mim que já virou pessoal, e eu quero seguir na minha carreira com essa bandeira, porque eu acho que isso é o que me faz bem. Realmente, de tudo que eu faço, é o que eu acredito de verdade que eu estou fazendo a diferença. Como a senhora disse, acho que tanto a senhora quanto a Gabriela pode falar um pouquinho, de tanto vir à tona o assunto, de falar que pessoas foram presas, deram forças às mulheres, principalmente para aquelas pessoas que ocupam cargos altos, vamos dizer assim, em meio à sociedade. Tivemos recentemente o caso do, vamos dizer assim, o anestesista lá no Rio de Janeiro, Sim. que estava abusando da mulher que estava dando à luz a seu filho, sua filha. Tivemos também recentemente, acho que foi essa semana, o caso de um juiz do trabalho, acho que Sim. aqui no estado de São Paulo. Sim. Tudo isso vai dando uma força maior para as campanhas, né, doutor? Com certeza. E é esse movimento mesmo de que não pode um chefe, um superior hierárquico, um professor, um juiz, enfim, tocar se aquela pessoa não permitir. Por quê? Porque ela é mulher, então ela está ali à disposição para quem quiser fazer o que quiser com o corpo dela? Não. Então isso cada vez mais ganha corpo, e isso é uma evolução muito grande. Ainda falta-se muito para nós alcançarmos, né? Nós temos aí que vai demorar 135 anos para que nós consigamos equalizar essa balança entre homens e mulheres, mas é um avanço muito grande, você vê muito perceptível na sociedade que nós estamos dizendo não. Então isso é bem importante. Eu gostaria de fazer um apontamento, né? A violência doméstica, ela não tem um rosto, né? Ela acontece em qualquer casa, em qualquer nível social. Então, hoje em dia, nunca se falou tanto em violência doméstica. E é necessário, sim, né, falarmos sobre violência doméstica. É um problema público, né, é uma demanda urgente. Nós temos que falar sobre isso. E as vítimas, elas precisam entender, elas precisam identificar que elas sofrem violência doméstica, que muitas vezes não é só física, né, como já tratamos no início aqui dessa entrevista. Então, isso é bem importante. E eu falo assim, não, até ia colocar não as vítimas, eu acho que é nós vítimas, porque ontem mesmo eu falei, eu acho difícil alguma mulher que fale que em algum ponto da vida dela, né, nós temos 5 tipos de violência doméstica dentro da Lei 11.340, que não sofreu em algum momento, seja pelo pai, pelo namorado, pelo marido, algum tipo de violência. Acho
olha, eu tô para descobrir quem é essa vítima, quem é essa mulher que nunca foi vítima de um tipo de violência. De tão arraigado na sociedade que tá, de tão comum que é, de tão normal, né? Passa a ser normal. É certo? Não, mas é o normal nós crescermos dentro dessa sociedade que a gente vai... Às vezes você nem percebe que é violência. Por isso é importante o conhecimento, falar-se cada vez mais a respeito disso, para que as pessoas entendam que aquele tipo... A da novela, né? Chamar de bruaca ou qualquer coisa do tipo, né? Que ele a ofende, que aquilo não é aceitável mais. Doutora, só Marquinhos, antes de você fazer a sua pergunta, a doutora deu uma deixa aí, eu achei interessante a gente destacar. A gente se falou muito em casos de marido e mulher, mas a violência contra a mulher existe na sua casa, enquanto você ainda é solteira, em qualquer outro lugar, né? Sim, o que pressupõe a 11.340? Que a vítima, ali o polo passivo, o sujeito passivo, tem que ser mulher. Aí, independente se o agressor é uma mulher ou é um homem, se é uma relação homoafetiva, por exemplo, pode ocorrer entre duas mulheres, ou se é o pai, o padrasto, enfim, o tio, o irmão. Então, não é que às vezes fica só a questão marido-mulher, mas não, ela abrange qualquer relação, contanto que nesse polo passivo aí seja uma mulher. O Tony comentou a respeito do anestesista lá do Rio de Janeiro, né? E surgiu assim uma dúvida para vocês que trabalham, né, em cima da lei. Existem pontos da lei em que vocês acham falhos, assim, por exemplo, lá no caso do anestesista, nós tivemos, até inclusive foi divulgado amplamente aí nas redes sociais, que se você fotografa, por exemplo, ou filma alguém, né, com a finalidade de produzir prova perante a polícia, esse registro ele é permitido, só que não é permitido a veiculação, por exemplo, de um vídeo, como aconteceu. Se não tivesse sido veiculado, não teria acontecido uma comoção nacional e talvez o caso não chegasse ao ponto em que chegou, para poder punir o cara lá, né? Como é que vocês trabalhar em cima da lei e ver que a lei existem pontos falhos assim, que a pessoa pode dar uma escapadinha por ali? Eu não falo nem a lei, né? Eu falo às vezes a estrutura mesmo, a estrutura estatal que por vezes deixa-se passar ou não leva, porque ontem mesmo duas mulheres falaram que as filhas, né? Uma delas ela foi vítima e outra, a filha, foi vítima de violência sexual, inclusive aqui no município. E nada aconteceu. Então, assim, a lei não é falha na realidade, o que falhou foi a estrutura estatal. Realmente a imprensa faz um papel muito importante, extremamente importante, porque várias modificações que nós vemos, seja de violência política, né, que teve modificação no Código Eleitoral, isso tudo foi em função da imprensa realmente apontar ali o dedo e agilizar aí o legislador para fazer aí cumprir o seu papel e suprir essas lacunas legislativas. Então, realmente, se pode, não poderia ter sido vinculado esse vídeo, até porque a pena não pode passar ali daquela reclusão, enfim, ele foi exposto, né? Mas, de fato, quando a imprensa faz ali esse papel mesmo de denúncia, ela apressa esse legislador para cumprir essas lacunas legislativas aí. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora e a Gabriela pudesse ressaltar sobre a importância da denúncia, porque no Maio Laranja nós tivemos, depois de expor nas escolas, as palestras que vocês realizaram, os CREAS, os CRAS aqui da cidade, as denúncias vieram à tona para a Delegacia da Mulher e nós gostaríamos que vocês finalizassem falando sobre a importância da denúncia contra a violência contra a mulher. Eu vou falar, a Gabriela vai passar o telefone do WhatsApp denúncia, que se puder deixar registrado, eu agradeço. Dizer que nós, aqui no município, nós temos uma estrutura de uma delegacia de defesa da mulher, que isso é muito importante. São poucos ainda municípios que têm essa estrutura.
E ainda, menos ainda, que tem estrutura que tem a DDM de Capivari, com psicólogo assistente social. Então nós, e a Gabriela, que vai recepcionar essas mulheres que a procurarem, se não quer fazer ainda o registro da ocorrência, tudo bem, pode ir lá só para conversar, tirar as dúvidas. Ela tem que se sentir segura para quando for fazer realmente, porque ela vai romper aquela relação. E dizer que não vivam nessa relação abusiva, ganhem força, porque essa zona de conforto que às vezes a pessoa está inserida, não significa que é o melhor para ela. É só a coragem de realmente sair daquilo e realmente ter uma vida, porque até a Maria da Penha falava, a vida começa quando a violência acaba. Não tem como ter uma vida com violência. Então, realmente, ela tem que ganhar essa força e o que nós pudermos auxiliá-la nessa trajetória, nós estaremos lá para isso. Gabriela, você pode Sim, passar os números? com certeza. Desde maio nós já tivemos 14 prisões, tá, por crimes sexuais. Então essa campanha que foi feita em parceria com toda a rede de proteção surtiu muito resultado aqui em Capivari. Posso falar do nosso município, né, que é onde eu trabalho. E agora eu vou passar o número aqui do WhatsApp denúncia, totalmente sigiloso, tá bom? Se vocês puderem anotar, por favor, é 19 98915 9948. Nesse momento, então, aqui representando a Delegacia da Mulher de Capivari, ao lado da delegada doutora Maria Luísa, eu coloco aí a Polícia Civil à disposição de toda a população e com certeza será aí um prazer, digo, recebê-las, né? Porque a estrutura que nós temos é incomparável. Muito obrigado, Gabriela. Doutora, só para a gente finalizar, acho que é importante a gente destacar isso. A senhora falou sobre a Delegacia da Mulher, a importância que é, e nós temos aqui, em comparação de toda a área do DEINTER9, que é muito extensa, quantas delegacias da mulheres tem, mais ou menos por baixo, aqui na área do DEINTER9? A senhora sabe informar? Olha, aqui nós temos Capivari, dentro da seccional de Piracicaba nós só temos Capivari, né? E Piracicaba, que é a sede, aí tem uma por seccional. Então acredito que, eu não vou saber exatamente, mas o que eu tenho conhecimento são uma por seccional, acho que 2 por seccional, então vão ter 12 dentro da área do DEINTER9. É uma honra, então, para a cidade de Capivari. Nós temos, acho que são 600 e poucos municípios do estado de São Paulo. Nós temos, acho que 136 delegacias da mulher dentro do estado. Então, assim, são raros os municípios que têm delegacia de defesa da mulher. Hoje a gente tem a DDM 24 horas, que auxilia muito nesse trabalho, mas ainda não é comparável a uma estrutura de você ir lá e ter realmente uma pessoa ali para poder receber sua denúncia, um assistente social. Eu desconheço mais de 5 delegacias que tenham essa estrutura que nós temos aqui dentro do estado, que a gente tem encontros, né, das DDMs. Eu acredito que sejam umas 5 delegacias até onde eu tenho conhecimento, que tem essa estrutura de psicólogo e assistente social. Isso seria o fator preponderante para que as denúncias não aconteçam? Um dos fatores que as denúncias não aconteçam é o mau atendimento da polícia, isso é fato, né? Uhum. Mas eu falo mais da agilidade mesmo. Se eu não tivesse uma psicóloga, eu não conseguiria ter agilidade de concluir um inquérito, às vezes em 15 dias, 7 dias. Se eu não tivesse assistente social, a Amanda, trabalhando, os encaminhamentos, que é o pós-denúncia, que é tão importante quanto a denúncia, eu acredito que até mais, nós não conseguiríamos. Então, isso realmente faz a diferença entre a mulher ser mantida dentro do ciclo de violência ou ela romper esse ciclo de violência, com certeza. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua vinda. Se a senhora quiser deixar um recadinho para as mulheres que nos ouvem nesse momento, para finalizar, a gente agradece. Gostaria de dizer para todas que realmente ganhem essa força, que queiram ter uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida sem violência. E a gente vê que o momento é nosso. O momento de nós dizermos não, o momento de nós ocuparmos o nosso espaço e realmente mostrar toda a nossa capacidade na sua inteireza. Gabriela, muito obrigado pela sua vinda. Se também quiser deixar sua mensagem aí, pode ficar à vontade. Sim, agradeço o convite, né?